Olá, começamos aqui mais um podcast Mais que Educação. O objetivo desse podcast é a gente falar sobre iniciativas, sobre projetos, sobre processos que a gente consiga, que os professores façam, que os diretores façam dentro das escolas, dentro das instituições de ensino, que sejam além da grade curricular, que possam ensinar coisas diferentes para os nossos alunos e dar opções diferentes para os nossos alunos, principalmente escolas públicas e escolas de periferia. Hoje eu estou aqui e vai ser um bate-papo muito focado nesse projeto, nessa parceria que tem entre o meu projeto de palestra nas escolas com a SL Tech Education. E hoje eu estou aqui com a equipe que faz isso ser possível. A equipe de marketing da SL Tech Education, que faz acontecer o podcast, que faz a divulgação dos vídeos, os cortes dos vídeos. Eu estou aqui com o Jonathan e com a Ana. Bom dia para vocês. Bom dia, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês dois. A gente trabalha aqui na SL Tech. Como você disse, a gente fica sempre por trás das câmeras, agora a gente está na frente, né, conversando com você. E vamos conversar, né, soltar um papo aí, como é que é esse projeto e tudo mais, falar um pouquinho também da escola. A gente agradece o convite para participar do seu podcast, apresentar um pouco a escola, os projetos, falar um pouquinho sobre o projeto. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Vai ser um bate-papo muito bom. É importante a gente falar para levar também para as escolas, não só todos os valores que a gente leva, mas também instruí-los sobre como utilizar isso, né? Como utilizar essas ferramentas e também passar para as escolas, para os professores, o que a SL Tech pode oferecer para esses alunos. Né? Alunos como eu fui aluno de escola pública, aluno de periferia, que precisava de apoio. Então hoje, como a gente consegue dar algum apoio, como a gente consegue ser acessível a esse ponto, então é importante a gente comunicar também o que a gente está fazendo. Né? Eu quero começar falando bastante, algo que a gente tem que frisar, são poucas empresas que têm esse comprometimento de dar esse tipo de acesso, né, para as escolas e para os alunos. Então eu quero que a gente foque bastante nessa postura da SL Tech de liberar esses acessos, de fazer parceria com as escolas, de proporcionar descontos nos cursos e também falar um pouquinho sobre a estrutura que a gente tem aqui hoje. Tá certo? Vamos iniciar falando do projeto, começar bem para ir além. Vamos, é meu bebê, o embrião que eu tenho. Na verdade, eu venho da área de aviação civil. Comecei a trabalhar na aviação civil em 1995. Tem muita gente que vai ouvir isso aqui que não era nem nascido. Em 95 eu comecei a trabalhar na aviação civil e trabalhei na aviação até 2015. Nos últimos anos eu comecei quando ali em meados de 2010, aqui os aeroportos começaram a se preparar, ser privatizados para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016, os aeroportos começaram a ser privatizados e começaram a fazer programas de demissão voluntária na Infraero e em outras empresas e começaram a contratar jovem aprendiz, estagiários, programa Meu Primeiro Emprego, e minha empresa, a empresa que eu trabalhava, que fazia essa parte de treinamentos, começou a ser responsável por treinar e entrevistar esses jovens que estavam vindo. E aí eu tive um grande impacto, porque eu comecei a perceber que eles não estavam preparados para o mercado de trabalho. Então, de repente, o jovem vinha para fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa de segurança como auxiliar administrativo. Aí ele vinha para a entrevista de chinelo, bermuda, a camiseta do time e um boné virado para trás. Aí eu olhava e ficava pensando, e tentava enxergar nele um auxiliar administrativo de uma empresa de segurança, que é a premissa da vaga. E eu falei, olha, não dá. Aí eu comecei a ter essa ideia, isso lá em 2010. Falei, poxa, e se eu fosse nas escolas, começar a falar para esse jovem, poxa, cara, você vai procurar emprego, imagina qual é a vaga que você vai procurar. Então, como é que você tem que se comportar para isso? E a ideia sempre foi essa, né? Qual é o comportamento que eu, como entrevistador, vou enxergar em você para poder encaixar você na vaga que eu preciso completar. E aí começou a surgir o projeto. Eu
eu iniciei esse projeto, aí eu só fui iniciar esse projeto em 2015. Veja, eu comecei a ter a ideia em 2010. Mas aí muito trabalho, muita correria, a aviação ainda não me proporcionava o tempo para poder encaixar as duas coisas. Aí só lá em 2015 que eu resolvi sair da aviação, né? Saí da aviação, falei, não vou voltar, recebi proposta de outras empresas, falei, não quero voltar, eu quero fazer meu projeto. Aí eu fui procurar empresas para prestar consultorias de treinamento, de atendimento ao cliente, liderança, que são os cursos que eu dou até hoje, que é o que sustenta a minha vida, né? Eu sou consultor para postura profissional, comportamento empresarial, é isso que eu faço. Mas eu falei, eu tenho que levar em paralelo também o meu projeto. E aí o projeto ganhou esse nome, né? Começar bem para ir além. Então, você começar ainda no começo, né? Parece uma redundância, mas não é. Quando ele está ali do 9º ano, que é quando você começa... A partir do 9º ano, você está ali com 15 para 16 anos, no primeiro ano do ensino médio, você já está habilitado para poder fazer estágio, que é com 16. Então a ideia é que no 9º ano a gente comece a despertar nele esse interesse e essa visão de profissão, de aptidão, o que eu gosto de fazer, o que eu estou disposto a fazer. E aí a gente começou 2015, em junho de 2015, inclusive o ano que vem, no mês que vem completa 10 anos, foi junho de 2015, agora junho de 2025 completa 10 anos o projeto. Eu poderia ter começado em março. Eu deixei para começar em junho, porque eu só consegui fazer em junho a primeira palestra na escola estadual onde eu me formei. Que eu falei, foi aqui que tudo começou e é daqui que tem que partir. Então a primeira palestra do meu projeto foi no Velasco Aragon, lá do Tabuão, que foi onde eu me formei. Eu falei, então tem que ser aqui. Então a partir dali eu comecei a fazer. Primeiro ano de 2015 eu fiz 3 palestras. Foi um ano Velasco e mais 2 escolas. Até 2017 foi assim, 3, 4 por ano. Né? Eu continuava fazendo meu trabalho, projeto. 2019 eu fiz 92 escolas. No ano de 2019. Mas aí o que acontece? Eu comecei a fazer os eventos e acabava encontrando com outras entidades oferecendo curso dentro da escola, outras empresas tentando divulgar alguma coisa na escola, e começamos a conversar. Algumas empresas se interessaram pelo projeto e falaram, poxa, já que você faz a palestra nas escolas o ano inteiro, eu posso te dar um apoio financeiro, já que você não cobra nada da escola, e eu não preciso ficar pagando minha equipe para vir aqui divulgar. Até porque a divulgação das empresas na escola, se você vai na escola, normalmente o que você tem? Você tem um stand no pátio, com o seu logo, seu banner ali, os alunos ficam passando pelo pátio e aqueles que se interessarem, eles vão encostar, pegar e ensinar. Muitas vezes o aluno vem porque a galera vem. Então ele vem no ula-ula da galera. Quando eu vou fazer a palestra na escola, eles ficam 1h30, 2 horas dentro de uma sala me ouvindo. Então é diferente a atenção, o foco. E aí, obviamente, tem toda a questão de... Eu já era instrutor de aviação civil, formado pela ANAC. Eu já tinha feito curso de atendimento ao cliente, já tinha feito curso da Infraero de vendas, comercial, tudo. Quando eu saí em 2015, a primeira coisa que eu fui fazer, eu me inscrevi na Academia do Palestrante de São Paulo. O professor Edmar Oneda, meu grande professor, grande mestre. Fui me inscrever lá, e lá inclusive eles dão aula e treinamento para repórteres da Globo. Sim, é referência no mercado. Aí eu fiz o curso, eu sou formado como palestrante empreendedor na Academia do Palestrante de São Paulo. Aí eu falei, o meu primeiro investimento quando eu saí da empresa foi ir. Falei, não, eu sou instrutor, mas eu preciso fazer uma especialização porque eu quero dar palestra, que é mais interativa, é mais dinâmico e tal. Aí lá eu fiz, e aí tem oratória, tem toda aquele questão de posicionamento. Então, é daí. É exatamente o que você prega, né? Fazer esse planejamento de carreira. Como que os alunos recebem isso? Eles estão pensando no futuro? Eles recebem bem essas ideias, assim, para numa era TikTok, né? E assim, é muito interessante porque eu tive que
penar um pouco com isso, porque normalmente os alunos que estão ali entre, a maioria das vezes, entre nono e primeiro ano, ainda não despertaram para isso. Eles ainda acham que é muito tempo entre o nono ano e o terceiro ano do médio. Depois que você termina, que você vai para o mercado de trabalho, você olha e fala assim, nossa, passou rápido, né? Nós que já passamos os 18, eu mais que vocês, nós que já passamos os 18, a gente olha para trás e fala assim, nossa, foi um estalo. Mas o aluno que está ali entre o nono ano e o primeiro ano do ensino médio, ele acha que ele tem aí uma eternidade até terminar o seu ensino médio, e não é. Então ele ainda não despertou. No começo eu tive um pouco de dificuldade com isso, porque lembrem, eu vinha de treinamentos técnicos na aviação civil para profissionais formados que estavam fazendo, né, a atualização de curso. Então aí eu ainda bem que eu tive o estalo, dei a sorte de pegar uma ótima escola, e aí eu fiz um curso que falou assim, olha, então aprender a lidar com o público. E aí eu comecei a fazer e criar ferramentas para lidar com eles. Então, começar a falar um pouquinho sobre postura, começar a contar histórias de quando eu era o estudante. E aí começar a transformar para eles o meu discurso em algo familiar. Né? Começar a me conectar com eles através desse discurso. Daí para frente começou a fluir. Por quê? Porque eu conseguia fazer com que ele olhasse para mim e eu falava para ele, cara, eu também estava aí. Até pouco tempo eu estava aí. Eu estava aí sentado e eu estava pensando, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar minha faculdade. Eu não tenho profissão nenhuma. Eu fui entregar currículo uma vez e olhava para o meu currículo e tinha nome e endereço. Uma carta de próprio punho que uma moça que fez o currículo para mim colocou. Olha, não tem nada no seu currículo. Você quer que eu bote uma carta de próprio punho? Aí eu falei, o que é isso? Carta de próprio punho seria do meu próprio punho, mas não era do dela. E ela colocou, disposta a novas experiências, aprendizado, facilidade de aprendizado. Ela escreveu um monte de coisa que eu li e achei legal, mas eu não entendi a maioria. Então, eu faço esse trabalho de conexão com eles porque é verdade, eu não estou mentindo. Eu fui aluno de escola pública em escola de periferia. E eu fui procurar emprego e levava o currículo e não tinha nada. E às vezes eu estava numa sala de entrevista que tinha um cara lá com um currículo com curso superior querendo a mesma vaga que eu. E ele estava precisando pagar a faculdade dele. E eu tô ali olhando e meu currículo não tinha nada e o currículo do cara tinha um monte de coisa lá, que já tinha trabalhado em outros lugares, que tinha feito curso disso, curso daquilo, e eu olhava pro currículo dele e falava, meu, perdi a vaga. Como é que eu vou fazer? E a ideia é fazer essa conexão com o jovem e falar assim, e aí, pensa no teu currículo agora. O que tem para colocar nele? E aí eles olham pro lado e eu falei, exatamente o que tinha para colocar no meu. Nada. Então tá na hora de começar a pensar nisso. Só que a diferença, o que eu faço questão de ressaltar para ele, de frisar, qual é a diferença? Eu não tinha conexão com o mundo inteiro. Eu não tinha conexão com todos os livros. Eu não tinha um lugar para digitar audiolivro tal e poder vir ouvindo no busão. Eu não tinha conexão para ver letra de música. Isso é tudo mais fácil, né? Então, assim, você tem tudo à mão. Então, o que precisa? E qual é a ideia desse projeto? É provocar. É falar pra ele, cara, você tá no TikTok, é legal, todo mundo precisa se divertir. E obviamente, a gente não pode descartar a importância da internet na nossa vida. A gente não pode descartar a importância dessa conexão, de estar online, dessa praticidade que a internet nos trouxe. A gente não pode descartar, mas a gente tem que aprender a se adaptar com ela, porque é só uma ferramenta. E qualquer ferramenta, se você não souber usar, você pode se machucar. Né? O celular é uma ferramenta, e eu digo para eles o seguinte, tem gente que fica rico com isso, cara. Tem gente que sustenta sua família, tem gente que fica famoso. Então, criança usa isso como brinquedo, adulta usa como ferramenta. Como é que você está usando? E essa é a questão. Como você quer usar também, né? Como é que você quer usar? Então, poxa, vai aprender. Faz um curso de marketing pago. Até mesmo os gratuitos, né? Tem tantos cursos. Tem aí, um monte de Senai curso. mesmo é um Exatamente. que fornece curso Sebrae. Poxa, também. imagina. Eu tenho clientes
Eu tenho 2 crianças, inclusive. Eu tenho eu tenho clientes que têm dificuldade em divulgar o seu produto na rede social, porque ele não tem nenhum funcionário que tenha conhecimento de como fazer isso, de como entrar no Instagram e verificar pelo seu ramo de atividade qual é o melhor horário de postar uma comunicação do seu produto. Poxa, imagina se você é um jovem que está lá trabalhando como estagiário e fala para ele: eu tenho um curso de marketing pago, eu tenho um curso de como fazer currículo no LinkedIn. Eu posso fazer o currículo de toda a sua equipe, eu posso divulgar a sua empresa no LinkedIn, eu posso fazer a divulgação no Instagram da sua empresa, eu posso descobrir o seu público, qual é o fluxo de informação que tem. São coisas que ele descobre com um apertar de dedos, um passar de tela. É fácil, né? Então é essa a minha proposta. E eu não vou lá e eu conto a minha história para eles. Obviamente a gente conta a história de uma maneira mais lúdica, para não ficar chata a palestra, para não ficar aquele negócio by the book, que da aviação eu fugi, que era a legislação, sigla, mas que ali eu tento transformar de uma maneira mais suave para que eles entendam. Eu não estou contando a minha história para servir como uma regra ou como uma lição. É só um modelo de como serviu para mim. Se você fizer igual a mim, provavelmente vai dar errado, porque somos pessoas diferentes e vivemos em épocas diferentes. Mas o que eu quero dizer para você, você tem que achar o seu caminho, o seu jeito de resolver o problema. Né? O meu problema eu resolvi ir correndo atrás. Eu nunca fui o melhor aluno da escola, nunca fui o cara mais popular, eu nunca fui... Mas o que acontecia? Eu tinha facilidade de me associar às pessoas, eu nunca tive vergonha de perguntar. Olha, eu não sei fazer, você me ensina? Cara, isso é um negócio gigantesco, porque até hoje você vai nas empresas, você vai ensinar alguma coisa para alguém, você fala, ó, eu vou te mostrar como faz. Não, já sei. Porque ela tá com vergonha de se colocar na posição de aprendizado. Então ele evita. Não, tá bom, depois você me explica outra hora. Não, e eu não tinha vergonha disso. Falava assim, olha, eu não sei fazer, você me mostra? E isso me abriu 1 milhão de portas. É o esforço vencendo o talento. Né? Muitas vezes, todas as vezes. Sim. Todas as vezes que eu vou fazer um processo seletivo e eu tenho uma pessoa muito talentosa, mas que eu vejo que meio que acha que isso é tudo. Ah, eu sou talentoso, ou eu sou bonito, eu sou forte, eu tenho a postura, tal. Então, mas e o esforço? O que você vai fazer com isso? A sua beleza, a sua inteligência, a sua força são ferramentas. Como é que você vai empregar isso? E aí eu tenho aquele cara que até tem um monte de dúvidas, mas ele fala pra mim, cara, eu preciso trabalhar. Eu não sei fazer o que você está explicando aí, mas se você tiver um pouquinho de paciência e me ensinar, eu aprendo. E eu vou fazer. Esse cara que chega pra mim, que eu sinto sangue nas veias dele, que eu sinto sangue nos olhos dele, que ele fala, cara, eu preciso do emprego. Eu não sei fazer, mas eu preciso do emprego. Eu preciso ajudar minha família, ou eu quero tirar minha habilitação, ou eu quero morar sozinho, ou eu quero pagar minha faculdade. Seja qual for o objetivo, tem que ter um objetivo. Quem não tem objetivo não tem meta para cumprir. E aí, na hora que ele encher o saco, ele vai embora. E me deixa na mão. Então não é esse cara que eu quero contratar. Eu quero contratar aquele cara que fala, bicho, eu preciso trabalhar. Me ajuda? Me dá um emprego, me dá a vaga, eu não vou te decepcionar. É esse cara que eu quero. Então, a minha busca é despertar isso nele. É despertar isso nesse garoto. E falar, cara, você tem que descobrir qual é a tua. Ah, eu quero trabalhar na aviação. Legal, você vai trabalhar na aviação. Você vai ter que trabalhar de terno e gravata e fazer a barba todo dia, tá afim? Aí o cara fala, poxa, ó, você não pode ter tatuagem, não pode ter piercing. Dependendo da empresa. Uhum. Aí o cara vai olhar e fala assim, mas... E falei, então... Você precisa ser quem você é. Você também tem que ser seletivo. Se você não for o bastante para a empresa, se a empresa não estiver satisfeita com o seu trabalho, com sua postura, com o que você é, a empresa vai te dispensar e vai contratar outra pessoa. É um acordo comercial. A empresa não vai manter você por conta dos seus lindos olhos. Então você também tem que ser seletivo. Se o que você está fazendo, cara, está acabando com a sua vida,
ou se aquilo não te deixa feliz, antes de você começar a se transformar num profissional medíocre que falta, que atrasa, que briga com todo mundo, que trata mal seu colega, que trata mal seu parceiro de trabalho, que trata mal seu cliente, cara, sai. Vai procurar alguma coisa na qual você se encaixe. Porque essa é a questão. É o que você está disposto a fazer, o que você quer fazer. E você não rebaixar o que você é. Eu quero que você respeite quem você é e que você exija o respeito que você deve ter. Mas é você que tem que determinar isso. Você não pode deixar que a empresa determine. Você não pode deixar que as pessoas taxem qual é o tipo de pessoa que você é. E quando eu digo isso, e eu quero que fique muito claro para os alunos, eu não quero que você seja a pessoa que eu quero enxergar. Eu quero que você me mostre a pessoa que você quer que eu veja. É diferente. É muito diferente de você se transformar naquilo que eu quero ver para me agradar, para se encaixar aos meus padrões. Isso é falta de personalidade. Agora é você chegar e você falar assim, ó, eu sou isso aqui. Você vai ter que respeitar. Você pode não gostar. E é o que eu falo. A base da sociedade deveria ser o respeito. Eu não curto nada do que você veste. Eu não curto nenhuma música que você escuta. Eu não curto nenhum jeito que você fala. Mas eu te respeito. Então, com todas as nossas diferenças, com eu não concordando com nada do que você fala, diz ou faz, mas eu te respeito, você vive do seu jeito, eu vivo do meu, a gente trabalha junto, a gente estuda junto, a gente convive no mesmo ambiente, sem concordar em nada, mas se respeitando. Eu não exijo que ninguém concorde comigo, você não precisa concordar comigo, eu só quero que você respeite o meu direito a falar. O respeito é essencial pra tudo, né? E é isso que a gente precisa pregar, e é isso que eu quero levar pro jovem. Cara, não te preocupa com se o outro te aceita ou não como você é. Aceita você quem você é. Aceita você. Entenda que você vai ter pessoas que vão te aceitar e vai ter pessoas que não. E quem não te aceitar, você tem que respeitar isso. A pessoa não é obrigada. O que ela não pode é te humilhar, o que ela não pode é te agredir, o que ela não pode é te ofender, o que ela não pode é te respeitar. E aí você impõe esses limites. Ó, eu não permito que você me desrespeite 2 vezes. A partir do momento que você me desrespeitou a primeira, a gente corta essa relação. Você tem que impor os limites. Mas para isso, básico, você tem que respeitar os outros e você tem que respeitar a si mesmo. E é isso que a gente precisa. Sabe, nessa era de cancelamento, falou alguma coisa que eu não gosto, cara, falou alguma coisa que você não gosta, pare de escutar o que ele tá falando. O cara postou algo que você não concorda, o fato de você entrar pra discordar, pra criticar, você tá dando mais visibilidade pra ele. Você tá dando marketing pra um cara que você não concorda, um cara que fala coisas que te incomoda. Por que que você tá dando essa visibilidade pra ele? O que acontece muito, né, agora na internet. Todo dia! Cara, quando eu não concordo com alguém, eu tô passando lá, eu entro, eu boto meus vídeos no TikTok, eu acompanho algumas coisas, procuro, quando eu não tenho tempo para alguém me cita um livro, me cita um filme, eu procuro lá para ver se tem resenha, se tem comentários, para ver se eu realmente vou ter interesse em ler. Alguém dá uma dica de um filme, eu procuro lá trecho do filme para ver se eu realmente me interessa. Aí eu tô passando lá, aí passa alguma coisa que me incomoda, eu simplesmente passo. Eu não vou entrar e ficar criticando e pegando aquele vídeo e enviando para um outro amigo, para o outro amigo ver, para o outro amigo criticar. Você está dando visibilidade para algo que te incomoda, para algo que de certa forma te machuca, que te ofende. Por que que você está gastando o seu tempo com algo que é tóxico para você? Você tem tanta coisa para fazer. Como eu tinha um amigo que ele era Arnaldo Cecílio, um baiano maravilhoso com quem eu tive o prazer, tenho saudade de você. Arnaldo Cecílio, tenho uma saudade de conviver com ele. Ele dizia assim, rapaz, minha vida me dá tanto trabalho que eu não tenho tempo para cuidar dos outros. E é bem isso. Isso é ótimo, né? O ideal é que todo mundo fizesse isso. Eu tenho tanto trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta gente para responder, eu tenho tanta gente maravilhosa na minha vida, de quem eu preciso cuidar e às vezes não tenho tempo. Por que que eu vou me preocupar com alguém que fala algo que é uma bobagem tremenda que eu não concordo? Mas sobre isso também um pouco de maturidade digital também, né? De colocar o ego. Eu preciso responder, né? Preciso colocar a minha opinião por likes, por qualquer coisa.
Para que eu tenha essa visibilidade também É, na internet. eu vi isso, comentário, eu não lembro quem foi que fez esse comentário, mas ele falou assim, a grande vantagem da internet é que ela deu voz a todos. E o grande problema da internet é que ela deu voz a todos. Voltando àquilo que eu falei, é a ferramenta que você tem que aprender a usar. Né? Como o carro é uma ferramenta, se você não souber usar, você causa problemas para diversas pessoas. Como foi, lembra do Pokémon GO? Que o pessoal ficava aqui, teve um cara que caiu de um prédio em São Bernardo, aqueles estacionamento elevado, ele caiu de um vão, porque ele estava aqui, ó, caiu. Teve uma moça que foi atropelada, atravessando a rua, vendo o negócio. Então, assim, é uma loucura isso. É a pessoa simplesmente não saber usar um brinquedo. De morrer por causa de um brinquedo, se machucar por causa de um brinquedo. Então, o objetivo desse projeto é ir até as escolas e falar com eles isso. Falar, você precisa encontrar você. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu faço isso nas mentorias que eu faço. Eu falo para a pessoa, me fala quem é você. Aí a pessoa fala, tá. Deixa eu pensar. Né? A pessoa fala, e fica assim, ela fica com medo, fala, não é uma pegadinha, eu quero que você me diga quem é você. Aí a pessoa fala assim, eu sou jornalista, sou formado na faculdade, então eu falei, tá, eu não quero saber o que você fez da vida, as escolhas que você fez, eu quero saber quem é você. Não, eu sou proprietário de uma empresa, eu falei, tá, eu não quero saber o que você tem, eu quero saber quem é você. Isso começa a colocar dúvida nas pessoas. Tá me dando agora. Né? E como é que você se define? Tem até um outro mentor que eu estava ouvindo que ele falou assim, me diga quem é você sem me dizer o que você tem ou faz. Muito difícil. Muito difícil você fazer essa apresentação. Então é você começar a pensar nisso. Eu não quero criar num jovem de 14, 15 anos uma consciência de um homem de 50 que já chegou a um patamar de entendimento e de maturidade. Não, o que eu quero é provocar ele para ele começar a pensar. O quanto tempo ele vai levar? Eu tô até hoje fazendo essa pergunta, quem sou eu? E eu vou me reinventando, e eu vou mudando, né? Sou pai, sou marido, sou profissional, sou um homem sério. E isso vai mudando com o tempo porque você vai aprendendo e a cada passo que você vai tendo, você vai se moldando e tendo orgulho de outras facetas, de outras conquistas pessoais, psicológicas e profissionais que você tem. Então, conforme você vai crescendo e alcançando a maturidade, isso vai mudando. Então, isso é uma busca contínua. Ele nunca vai falar, eu sou isso e pronto. Não, porque amanhã, se você perguntar, ele vai ter outra resposta. Assim como eu tenho, né? Então, mas a ideia é a provocação. As 3 perguntas que eu faço na escola para os alunos, que é para deixar eles pensando. Quem é você? Onde você quer chegar? E o que você está disposto a fazer para chegar lá? E aí ele fica se perguntando. Eu quero que eles perguntem. Eu sei que numa sala de alunos adolescentes de ensino médio, com 45 alunos, 50, 60, eu peguei um auditório outro dia numa escola aqui que tinha 130, 140 alunos. Você vai fazer essa pergunta, alguns ainda não despertaram para a importância disso. Alguns vão lembrar disso, talvez, daqui a 2, 3 anos. Quando terminar o ensino médio, for para o mercado de trabalho e falar, poxa, teve uma vez um cara na minha escola que foi falar sobre isso. O que ele falou mesmo? Mas só dele ter essa pergunta, ele começar a fazer essa pergunta, para mim já é válido. Mas eu tenho certeza que ali, naquele 130, vai ter 2 ou 3 que vão olhar para mim e vão falar assim, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E é isso que eu quero, é essa provocação que eu quero fazer. Deve ser uma troca deve ser muito legal fazer essa troca com os alunos, né? Eu imagino que deve ter várias histórias. Várias, e é maravilhoso, porque assim, chega no final... Sempre, o começo da palestra é super interessante, porque eu fico na porta, recebendo. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, tudo bem. Aí alguns passam e param. Tem sempre o simpaticão, que era eu sempre soube qual era a minha. Eu ia trabalhar com alguma coisa de comunicação, sempre soube. Ou ia ser vendedor, ou ia trabalhar com atendimento ao cliente, telemarketing, com alguma coisa de falar com as pessoas, porque eu sempre tive essa facilidade de me aproximar, de conversar, de fazer amizade, sempre foi.
nunca tive outras habilidades assim latentes, né? Coisa que você vai aprendendo, sim, mas coisa assim que eu lembro era isso: me comunicar bem, conversar com as pessoas, não tinha vergonha de falar, às vezes até falava demais, falava besteira como qualquer adolescente. E aí eu fico na porta e sempre para um e fala: oi, tudo bom, professor? E eu falo: eu não sou professor, meu nome é Marcos, você pode me chamar de Marcos. Outros passam, falam bom dia, e outros passam e passam. Alguns que nem olham nessa cara. Nem olham, tem uns que se eu não sair da frente eu sou atropelado, isso é um fato. E esse é o começo da palestra. Aí eu começo a palestra falando justamente disso. Vocês perceberam que a escola convidou uma pessoa para vir aqui falar sobre o mercado de trabalho? Esta pessoa que você nunca viu na vida está na porta cumprimentando todo mundo, dando bom dia, e você vê o seu colega passar, parar, dar bom dia e cumprimentar. E você olha pro cara e nem liga, ou você passa e pisa no pé dele, ou tromba com ele, se ele não sair da frente, você derruba ele. Você já percebeu? Tá, então vamos falar sobre postura profissional. Aí eu começo falando sobre educação, sobre comportamento. Aí eu falo para ele: olha, deixa eu dar uma dica para você. Mercado de trabalho, principalmente para jovem. A maioria do jovem que é demitido no mercado de trabalho é por conta de comportamento. É chegar atrasado, é responder de maneira incorreta pro cliente, pro colega de trabalho. E eu não estou dizendo que você tem que idolatrar teu chefe. Não, eu não sou corporativista a esse ponto. Eu estou dizendo que você tem que aprender a tratar as pessoas bem. Você tem que discordar do seu professor, mas faça isso com respeito. Respeitando ele como outro ser humano. Não estou dizendo como professor, como superior, não, como outro ser humano. Como a gente estava conversando aqui offline, e eu falei para você: olha, a proposta é essa. Você falou assim: olha, eu entendo, mas eu não concordo com tal coisa que você falou. É isso. Eu não sou obrigado a concordar com você. Mas quando eu discordar, eu tenho que colocar na minha cabeça: eu vou discordar dela da forma que eu gostaria que ela discordasse de mim. Respeitando quem ela é. Respeitando a opinião. E é por aí que a gente começa. Então, nesse momento, eles começam a se cobrar. E é legal que às vezes eu peço para os professores colocar os alunos mais pimenta na frente. Porque depois são eles que vão cobrar os outros. E muitas vezes, isso é 90% das vezes. Depois que eu termino essa primeira parte falando sobre essa questão da postura, do comportamento, às vezes alguém vai falar alguma coisa, esses próprios alunos estão ali e falam assim: ô, o cara tá falando, mano, respeito. E é justamente isso, né? Eu tive uma escola que foi sensacional, uma escola de EJA, que é um trabalho que eu tenho um carinho todo especial pela EJA. Professora Fabíola, abraço. Professora Fabíola, coordenadora da Secretaria de Educação, lá na parte das escolas de EJA. Ela coordena todas as escolas. Eu fui em 2017 numa escola, Mário Lago, ali no Primavera. E eu estava com uma parceria com uma empresa e ela estava dando cursos na área de atendimento, de operações de solo do aeroporto. Pessoal que faz carregamento de bagagem, limpeza de aeronave, tudo esse negócio. Eles estavam dando o curso gratuito. Eles separaram para vou separar para você uma quantidade de cursos gratuitos. A pessoa que vir da sua palestra vai fazer o curso de graça. Aqueles que forem melhor avaliados já vão para o processo seletivo. Isso foi em 2017. Normal. 2019, lembro que a pandemia começou em maio de 2020, né? Março. 2019, eu voltei nessa escola no primeiro semestre. Aí eu tava lá, a professora falou assim: Marcos, tem um pessoal aqui, tá vendo aquele pessoalzinho ali? Eu falei: oi. Então, eles já terminaram, concluíram os estudos aqui. Eles voltaram aqui só para te agradecer, porque você veio aqui em 2017, eles fizeram o curso, eles passaram pelo processo seletivo, eles estão trabalhando, eles vieram aqui só para te agradecer. Eu falei: cara, isso é coisa de louco, né? Isso é maravilhoso. Sim, não tem preço. Não tem preço uma coisa. Assim. Mudar a vida. Não é. A minha vaidade não é essa, mas isso é coisa que complementa. Você mudou a vida de outra pessoa. Imagina só uma pessoa, e aí eu vou citar uma pessoa sem nome, ela é casada, tinha filhos adultos, marido tinha deixado, esta pessoa voltou a estudar, porque ficava em casa sem fazer nada, vendo novela, vendo TV, resolveu voltar a estudar, voltou a trabalhar,
e começou a cursar a universidade. Olha a mudança de vida e a pessoa chegar pra mim e falar assim, cara, teve um negócio que você falou que mudou minha cabeça. Cara, isso pra mim é um prêmio que eu não consigo mensurar valor. A pessoa falar pra mim, olha, você mudou minha cabeça. Aí eu terminei aqui, continuei estudando, fiz curso universitário e continuo trabalhando. E eu falo, cara, olha que loucura, que absurdo. Então isso é uma coisa maravilhosa pra mim. Isso é algo que pra mim muda completamente o conceito de valores, né? E eu não cobro nada pra ir na escola. Eu não cobro nada da escola. Eu tenho parceiros, assim como a SLTech, parceiros que apoiam o meu projeto e me ajudam, inclusive, levando essas oportunidades. Cursos, desconto em curso, como uma parceria que a SLTech faz com as escolas, né? Oferece desconto para uma quantidade de alunos, oferecer bolsa, e empresas de estágio que oferecem vaga, sabe? Então, isso para mim é algo que eu levo para a escola. Tem muitas empresas que falam para mim, empresas pequenas, escritórios, que falam assim, poxa, cara, eu queria apoiar seu projeto, mas eu não tenho como financeiramente te dar um valor mensal para te apoiar o projeto. Eu falo, tá, faz o seguinte, quando você for contratar um estagiário, me chama. Contrata um estagiário que venha das escolas que eu palestrei. Ou quando você for contratar um funcionário, qualquer funcionário, seja alguém que vai trabalhar na limpeza, seja alguém que vai trabalhar na portaria, seja um auxiliar de escritório, quando você precisar contratar alguém, pega uns currículos meus para você avaliar, aí você me manda a vaga de emprego, eu mando para as escolas e pergunto. Mando para a escola, mando para o CRAS, mando para a Sociedade de Amigos de Bairros, tem igrejas onde eu palestro, eu mando para esse pessoal. Porque aí você está abrindo a oportunidade de alguém. Você já está me ajudando. Já está me ajudando porque isso, poxa, vai ajudar pra caramba o projeto. Isso é um dos objetivos gigantescos que eu tenho. Mais perguntas aí? Eu queria que o Marco falasse um pouquinho, né, falasse um pouquinho sobre esses treinamentos, né? Você tem três treinamentos. Eu tenho 3 palestras e um treinamento nas escolas, tá? A primeira palestra, que é o carro-chefe, que todas as escolas recebem, é a palestra Começar Bem para Ir Além. É essa que é feita para os alunos, 9º ano no ensino fundamental, 1º, 2º e 3º do ensino médio. E muitas vezes, algumas vezes, me chamam nos primeiros anos de universidade para falar um pouquinho sobre profissão no primeiro ano da universidade. Essa palestra tem o foco de falar sobre o empreendedorismo do cara, mas com ele mesmo, não focado a carreira, mas focado a sua postura, seu comportamento. Como empreender em si mesmo, aprender a conversar, aprender a tratar outras pessoas, né? O que a NR1, que fala sobre a saúde no trabalho, chama de psicossociais. O que na escola chama das socioemocionais. E que no ramo corporativo a gente chama das soft skills, né? Que são as habilidades que não vão no currículo, que é comunicação, que é empatia, que é também o relacionamento interpessoal. E é essa a ideia do projeto. Como eu trabalho nas empresas, o mesmo trabalho que eu faço nas empresas, hoje, por incrível que pareça, o treinamento que as empresas mais me contratam para aplicar é de política de relacionamento. Porque as pessoas esqueceram um pouquinho como que do outro lado, seja uma conversa telefônica, seja no WhatsApp, seja no e-mail, tem um outro ser humano. É outra pessoa, que também se ofende, que também pega trânsito, que também tem um salário atrasado às vezes, que também está insatisfeito com algumas coisas, que também tem problema de saúde na família, que também tem problema financeiro, tem conta para pagar, tem boleto vencendo, sabe? Que choveu, parou tudo, ele vai chegar atrasado, o chefe não vai entender. Então assim, do outro lado de uma conversa, tem um outro ser humano. E qual é a minha ideia? O que eu sempre falo nas empresas. O relacionamento é a coisa mais importante que a gente tem dentro do ramo corporativo. As pessoas precisam gostar de trabalhar com você, senão as pessoas se afastam. E quando você fica isolado, ninguém te chama para nenhum trabalho, ninguém te chama para nenhuma parceria. Digamos, vocês dois são da equipe de marketing. Aí um vem e não chama o outro porque não tem um bom relacionamento. Peraí, eu chamei a equipe de marketing, só veio um, tá acontecendo alguma coisa. E como em qualquer relacionamento, quando o relacionamento não tá bom, o primeiro pilar que rui é a comunicação. É como você com seu parceiro ou com sua parceira em casa. Quando o relacionamento não tá bom, me deixa no meu canto que eu não tô afim de falar. É melhor você me deixar quieto.
Quando eu me acalmar, a gente conversa. Mas por quê? Porque tem alguma coisa errada. Então, e a minha proposta é justamente o contrário. É comunicar cada vez mais. Quanto pior está o relacionamento, mais a gente tem que conversar para entender o que aconteceu. Então, o meu papo com os alunos, e é até algo que eu mando para as empresas, imagina, e eu quero que vocês façam esse exercício também, imagina se aquela pessoa que você vai entrevistar para trabalhar com você vai contratar um estagiário, um jovem aprendiz ou um menor aprendiz. Você imagina, pelo perfil que você já imagina dos jovens que estão saindo das escolas hoje, se esse jovem, antes de vir fazer entrevista com você, ele tiver passado por uma palestra como a minha, qual é a diferença que vai fazer? Dele ter entendido comportamento, postura, toda a postura, né? Como se sentar numa entrevista, como entender, você está fazendo uma entrevista para quê? Eu vou trabalhar numa borracharia, eu vou trabalhar numa loja de surf, no escritório de advocacia, no atendimento ao cliente de um plano de saúde. Então, aonde eu vou trabalhar e como é que eu quero me portar? E não é que você tenha que se portar daquele jeito porque o chefe ou a empresa exige. É porque você quer se colocar naquela vaga. É inverter isso. Para você não achar que você está tendo que se adequar à postura dos outros. Falando, ó, aquele lugar exige tal comportamento. Você está disposto? Então, você quer essa vaga? Você quer? Quer. Então você vai ter que se adequar a isso. Tá disposto? Não, então não vai. Então a ideia é falar para ele, cara, você tem que ter sua própria identidade. Você tem que ter a sua própria identidade e fazer com que essa identidade apareça para as pessoas. E você se colocar em lugares e em situações que respeitem quem você é. Então, essa é a postura a primeira palestra é para isso. A segunda palestra chama Liderança Empática, que é a mesma que eu aplico de gestores e empresas, é para gestores de escola, que são gestores de pessoas. Né? O professor é o gestor daquela sala de aula. E a ideia é, você não consegue liderar quem você não enxerga. Não adianta você ir dar aula numa escola de periferia, numa escola de subúrbio, numa escola pública, imaginando que lá vão estar os alunos do comercial de manteiga Doriana. Sentadinhos, toda hora. Bom dia, querida professora com a maçã na mão. Não vai rolar. Tem aluno que vai para lá e tem problemas em casa de drogas, tem problemas de agressão, tem problemas diversos, que nós sabemos como é a sociedade. Então a ideia do professor é, cara, enxerga quem você está liderando, qual o tipo de aluno, qual é o bairro, qual é a sociedade, para você entender, e eu não estou dizendo que você tem que ser sorridente, contente, não. Você tem que, exatamente como os alunos, você tem que ser quem você é. E fazer com que a sua equipe perceba quem você é e interagir com eles. Ah, poxa, eu sou mais rígido ou sou mais sorridente? Não interessa. Você tem que exercer sua liderança e fazer com que eles percebam qual é a sua liderança e qual é o objetivo. Deveria ser o objetivo de todo líder. Assim como o gestor público, assim como o prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente do país. Ele lidera para quem o apoia e para quem o critica. Ele lidera a todos. Essa é a ideia. Você lidera o aluno que foi agredido e o aluno agressor. Os dois são seus alunos. O aluno que sofreu preconceito e o aluno que cometeu o preconceito, os dois são seus alunos. Então você tem que dar a tratativa adequada a cada um, lembrando que eles são seus alunos e você é responsável pela liderança. Então, como é que eu vou tratar esse aluno? Como é que eu vou tratar este aluno? Não é esse agressor, não é esse agredido. É esse aluno e esse aluno, conforme o que precisa ser feito, com qual eu tenho que ser mais rígido, com qual eu vou ter que sentar e conversar, para qual eu vou ter que chamar os pais para ajudar a interagir, para qual eu vou ter que ser mais carinhoso. Então, é enxergar quem você está liderando. É só isso. Eu não quero ensinar professor da aula. Não tenho essa. Não sou professor. Admiro demais os professores. Eu consegui muito na minha vida porque eu tive apoio de professores. Inclusive, a universidade que eu fiz foi porque um professor me indicou uma bolsa de estudos. E sou muito grato a isso. É um dos motivos pelo qual eu dou palestras de graça em escola. E admiro demais. Só que, é isso que eu digo para ele, você é um gestor de pessoas, acima de tudo. Você é um gestor de pessoas. Então você tem que olhar para as pessoas e enxergá-las como tal. São outros seres humanos, que têm individualidades e, enfim, essa é a ideia do projeto. E uma palestra para os pais, que é a importância do pai na escola. Porque não adianta você jogar o aluno, a criança lá,
e fala, aí a criança chega em casa cometendo algum tipo de indisciplina, aí você fala, nossa, o que esse menino está aprendendo na escola? Está tão mal educado? A questão é, quem educa é família. A escola é uma ferramenta extremamente importante da formação do caráter de um cidadão e de uma sociedade como um todo. Eu não acredito na mudança de um país vindo de dentro de uma urna. Eu acredito na mudança de um país vindo de dentro de uma sala de aula. É isso que eu acredito. Tá? Mas é importante que o pai perceba que quem educa é família. Quem dá valor é família. E muito do que está acontecendo hoje, nos processos seletivos, no comportamento da juventude, deve-se a isso, ao abandono da família. A gente precisa que a família interaja com os alunos. Da mesma forma que o professor tem que enxergar quem ele está liderando, nós também, pais, temos que enxergar quem a gente está liderando. Essa que você falou da terceira, como é que você consegue conversar com os pais? É através da escola. A escola. Eu abro para a escola, olha, eu tenho essas 3 palestras. Você pode chamar os pais para uma reunião e tal, eu venho e faço a fala com eles. No dia da reunião tem essa palestra. No dia da reunião a escola me convida, eu vou e faço a fala para os pais. Sim. Esse é o objetivo, entendeu? Dentro da escola. E aí eu falo muito para eles sobre essa questão da participação do pai na escola. Uma das coisas que eu não quis voltar para a aviação civil era essa, né, de poder acompanhar meus filhos na escola. Né? E eu acho que é extremamente importante. A minha filha, ela se formou no prézinho, a Catarina, quando ela se formou no prézinho, eu fui um orador em nome dos pais para agradecer a escola por isso. E eu fiz questão de fazê-lo. Né? Eu faço questão de acompanhar, eu faço questão de conhecer quem são os professores dos meus filhos. Eu quero saber o ambiente onde eles estudam. Nada mais natural. Quem é que está tendo acesso à formação intelectual do meu filho? Quem é que está todo dia, quando meu filho vai para a escola, que ele precisa ir ao banheiro, quem é que acompanha ele? Quem é que alimenta? Quem é que está ensinando ele a ler e escrever? Então eu quero saber quem são essas pessoas. E para poder complementar e entender. Ô professora, já aconteceu da minha filha ter tido uma discussão com um coleguinha na escola e ela falou algo que ofendeu o colega. Eu fiz questão, a escola, minha filha estuda no CEAF, a escola me comunicou, no dia seguinte eu, minha esposa, com meu filho no colo e de mão dada com a minha filha, fomos até a perua para pedir desculpas pro menino, pro garoto na perua. Falei, olha, ela te pediu desculpas e eu estou te pedindo desculpas, isso não vai acontecer, eu sou o pai da Catarina, sou responsável por isso. E liguei para a mãe dele. Olha, a Catarina foi chamada a atenção, eu te prometo que isso não vai mais acontecer, mas caso aconteça alguma coisa, você pode me chamar, porque eu vou interagir, isso não vai acontecer sem minha ciência. Aí fui na escola e conversei com a coordenadora. Por quê? Porque isso é minha responsabilidade. Então, assim, é você fazer parte da vida do seu filho, fazer parte da vida acadêmica do seu filho, conversar sobre o que ele está aprendendo, ele poder tirar as dúvidas. Então, o pai precisa participar. Essas 3 palestras eu aplico na escola e depois eu abro para a escola a possibilidade dela ter um treinamento. Porque eu sei que muitos alunos terminam o ensino médio sem ter nada no currículo. Como eu também estava no ensino médio, eu não tinha nada no currículo. Então, qual é a ideia? Eu aplico um treinamento de atendimento ao cliente e liderança, dando noções para ele da importância de ser protagonista, de ser líder. Você não precisa ter um cargo para ser líder. Você pode ser líder da sua mesa. Organização, líder dos seus clientes. Poxa, se teu cliente liga para você para tirar uma dúvida, você é o especialista. Você está na liderança da conversa. Então, ser líder, postura de líder, comportamento de líder, agir como? Você não precisa ter um cargo para isso. E atendimento ao cliente, até porque relacionamento com o cliente. O cliente não é o cara que compra o seu produto. O cliente é a pessoa que precisa de algo de você, da sua informação. Então a ideia é que ele enxergue um cliente em cada situação. No colega de trabalho, no chefe, no fornecedor, no prestador de serviço, todo mundo tem que ser um cliente para ele. Então é enxergar e dar a tratativa que aquela pessoa merece. Então eu dou esse treinamento e emito um certificado. São 4 horas de treinamento, eu fico dentro da escola, a escola determina qual é o processo que ela vai fazer para escolher esses alunos, entre 20 e 30 alunos, eles ficam na sala comigo, aí eu dou dinâmica, dou tarefa para eles fazerem, dou prazo para cumprir, que é extremamente importante, né? Prazo,
E aí eles começam a desenvolver e eu faço eles elegerem lideranças dentro do próprio grupo, trocar a liderança, trocar membros, por que trocou, qual o objetivo da troca, por que não estava satisfazendo a necessidade do grupo. Então a ideia é fomentar isso dentro do grupo, obviamente usando uma linguagem que eles possam acessar. A ideia é simplificar a linguagem para a compreensão da mensagem. Em todas as minhas palestras eu faço muito isso, em tentar adequar a minha palestra e olhar para as pessoas e verificar como é que eu posso me comunicar de uma forma que a Ana entenda, de uma forma que o Jonathan entenda. Né? Essa é a minha preocupação. A responsabilidade da mensagem é do emissor da mensagem, então a responsabilidade é minha. Então a ideia é que eles saiam do ensino médio com um certificado que eles possam colocar no currículo. Então é algo que eu forneço também para a escola, também sem custo, para tentar essa ideia. E obviamente no certificado vai o logotipo de todos os parceiros que apoiam o projeto. Né? A SLTech é uma delas que está lá apoiando o projeto para a gente tentar proporcionar para esse jovem um crescimento profissional, mesmo antes de terminar o seu ensino regular. Exatamente, vamos falar um pouco dessa parceria da SLTech com você. Não, é extremamente importante. A SLTech tem me proporcionado aí não só o acesso aqui ao estúdio e à equipe, obviamente, mas também os cursos que tem aqui na SLTech. Agora, para falar dos cursos, eu vou procurar especialista, né? Eu tenho convidado muito as escolas para vir visitar aqui a SLTech. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura, a escola que entrar por aquela porta para os alunos poderem visitar, o que eles vão se deparar com o quê? Bem, vamos começar que a gente está aqui localizado no centro de Guarulhos, né, no coração do centro de Guarulhos, aqui no Calçadão. A gente tem um prédio bem grande, 7 andares aí, muita gente infelizmente ainda não conhece tanto o prédio, né? A gente está nesse processo para as pessoas conhecerem a escola. A gente se mudou, né? A gente veio para cá em 2023, a gente estava num prédio menor, viemos aqui no centro de Guarulhos, com esse objetivo de ter mais, como posso dizer a palavra? Mais reconhecimento, né? Ter mais destaque. Visibilidade, exatamente, visibilidade. Então é um prédio de 7 andares, a gente tem uns cursos de mecânico, de comissário de voo, agente de aeroporto. Estamos também como acabamos de homologar, né, o curso de enfermagem. Também estamos começando um curso de cabeleireiro, um setor totalmente só para essa questão de beleza e saúde, né? E aqui também temos esse espaço que a gente está conversando aqui, que é o do podcast, tem uma parte de uma agência de marketing. E também temos um rooftop, que em breve vai ser um restaurante aí, que vai ser bacana, né? Um rooftop no meio do centro de Guarulhos. E é um mirante maravilhoso. Um mirante muito bom. Né? Você depois acompanha, o Jonathan vai fazer um vídeo, eu vou mandar para todas as escolas, vou postar em todas as redes sociais, mostrando a estrutura, laboratório de enfermagem. Você tem aqui peças de turbina de avião para o curso de mecânico de aeronave. A caixa preta da aeronave. Já viu uma caixa preta de aeronave? Então, aqui tem a caixa preta de aeronave. Tem um cockpit de aeronave com o mush da aeronave. É coisa de louco. Então, assim, se a sua escola tem o interesse, seus alunos têm o interesse de ingressar na aviação, nos cursos voltados para aviação, em enfermagem, em beleza, cara, tá tudo aqui. E a gente também tem outros cursos também que a gente está começando. Temos cursos técnicos, temos cursos agora profissionalizantes, temos técnicos por competência, ou seja, uma pessoa que já trabalha na área e quer se especializar, ter um certificado, ele consegue vir. A escola fornece esse curso de competência, então você consegue ser o certificado um pouco mais rápido, né? Então a gente tem todos esses cursos e a gente também tem os cursos de graduação e pós, com uma parceria com a Faculdade Multivix. Então tem uma gama de possibilidades aqui na SLTech que vale muito a pena. A única dúvida que você tem que ter é qual deles. Porque tem muitas. É você entrar aqui e começar a olhar para os andares, são 7 andares de escola. Então tem curso para todos os gostos. E assim, uma coisa que eu quero deixar claro, a escola pode trazer os alunos aqui para fazer uma visita. A escola
As escolas estaduais têm que fazer uma visita técnica por semestre, né? Está previsto no calendário. Então, tá aqui, está aberto a sua visita. Né? Oportunidade, e né? um Então. diferencial que eu acho que vale a pena a gente destacar é o estágio remunerado. Sim. Para alguns cursos. Sim, o curso da beleza mesmo tem esse estágio remunerado. E a gente já tem um espaço, né, dedicado para essas pessoas que estão estudando aqui. Eles têm um espaço para trazer seus clientes e manusear tudo, né, que precisa, né? Sim, um dia da semana, todos os atendimentos têm uma porcentagem, né? Então, assim, é algo que eu sempre tenho frisado nas escolas, é importante. Mesmo antes de você concluir os seus estudos, você já começar a vislumbrar um norte, né? Poxa, eu quero fazer direito. Tá, mas da onde vai sair o dinheiro para eu pagar minha faculdade? Essa é a questão. Da onde vai sair esse dinheiro? Não vai brotar do nada. No final do arco-íris não tem pote, só para dizer. Então, é importante que você comece a pensar nesse caminho. E às vezes você não tem grana para pagar a sua faculdade, mas dá para você encaixar um curso técnico aí nesse processo, que vai te ajudar muito. Gente, ajuda muito você começar a fazer esse tipo de coisa. Tem também a parceria que a SLTEC faz com as escolas para proporcionar descontos nos cursos. Isso mesmo. A gente tem, se não me engano, são 10% de desconto. Tem vários valores promocionais, né? Mas eu acho que tem uma parceria com você, né? Que os alunos vêm, então se vê por você tem um desconto adicional. Tem uma promoção para esses alunos. Mas você tinha falado, né, que para os alunos já começarem a pensar, por exemplo, o curso de mecânico você já pode entrar com 16 anos. Por exemplo, você já pode já ingressar nessa área. Uhum. De comissário também, já pode. Agente de aeroporto também, com um curso muito pequeno. E as agências pegam muito rápido a agente de aeroporto, né, que é atendimento a passageiro e tudo mais. Então, são cursos pequenos. Por exemplo, do agente. Se não me engano, são 30 dias o curso de agente de aeroporto, o EAD. A gente só fornece o curso EAD. Então, o aluno sai com esse certificado. Se tiver alguma vaga, ele consegue se candidatar muito rápido, né, ter esse emprego. E vou dar uma dica para você. Trabalhei muito tempo na aviação civil. A aviação civil é um curso que tem um turnover muito rápido, muito alto, né? E o que é o turnover, para quem não sabe? É a velocidade com que ela troca de pessoas. Tem empresas, eu conheço empresas que contratam mais de 60 pessoas por mês. Pessoa que entra e sai. Porque a aviação civil não é para qualquer um. Que é sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não tem pausa. A pessoa tem que saber que já vai entrar. Tem que saber. E assim, eu vou dizer pra você, depois que o querosene entra na pele, é difícil de sair. Eu saí da aviação em 2015 e até hoje eu tenho ligação com as empresas de lá. A própria SLTEC, né, tem ligação, eu tenho parceiros que são da aviação civil, eu estou sempre visitando, estamos sempre fazendo parceria, sempre fazendo ações juntos. Porque é encantador. É encantador, é o mundo da aviação. Quando você vira até aqui, você vê o cockpit da aeronave, começar a ver os vídeos, começar a ver as aulas, e o professor começar a mostrar como funciona a aviação, é encantador, é deslumbrante. Então é algo que você precisa realmente experimentar. E essa é a proposta, experimentar, visitar, conhecer, ver o laboratório de enfermagem, tem os manequins para você ver, tem todas as peças, você se sente dentro de uma sala de hospital. E você poder manusear e salvar a vida de uma pessoa. Olha só o valor que isso agrega para a sua vida, você poder dizer que você ajudou a salvar a vida de alguém. É maravilhoso. Então assim, tem diversas oportunidades. Todo mundo tem um objetivo, né? Eu acredito que a escola consiga atingir qualquer um, porque a gente tem essa gama de oportunidades aqui na escola, né? E a escola está fazendo também uma parceria com a Prefeitura de Guarulhos. Isso, Então a gente vai começar, acho que no dia 16 de junho, provavelmente esse episódio já está no ar, mas vão ser 2 cursos gratuitos pela Prefeitura, vai ser aqui mesmo na escola. Um é de geladeira, manutenção de máquina de lavar, de máquina de lavar. E o outro é de eletricista residencial. Imagina só, cara, você vai vir aqui e são cursos gratuitos, não é isso? Isso, gratuito. Curso gratuito na parceria da SLTEC com a Prefeitura
para você aprender a fazer manutenção de máquina de lavar. A minha tá com problema, inclusive, se você aprender rápido. E também eletricista residencial. Gente, são coisas que de repente você tá aí no seu bairro e ninguém sabe fazer, e você fala, olha, eu posso te ajudar. E aí você consegue começar a fazer uma renda dentro da sua própria comunidade. Muita gente precisa desse tipo de ajuda. E vai evoluir também, tá? São outros cursos que vão surgindo. Esses cursos vão ter novas fases. Então vai passar para geladeira, vai passar para micro-ondas. Então você vem aqui, vai fazer o primeiro curso e depois desse outros vão surgindo e você vai poder se inscrever. Então assim, a ideia, a SLTech está abrindo as portas para você, para que você possa criar uma carreira. E, obviamente, você fala, poxa, de repente eu não quero fazer isso, tá? Mas enquanto nada mais aparece, nós precisamos movimentar a engrenagem, né? Lembra da lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Eu sugiro a você que você movimente o seu corpo, movimente a sua vida. O cérebro, nosso cérebro é um músculo, ele tem que ser exercitado. Se você terminou o ensino médio agora, e você demorar muito tempo para começar a estudar outra coisa, quando você for começar vai demorar mais para você entender, porque você está em estado de repouso, né? Se você engata uma coisa na outra, e outra coisa, cara, outra dica, tá sem grana, não dá para fazer nada, entra no teu celular e faz curso online. Aqui mesmo tem cursos em EAD, entre em contato. Poxa, eu vou gastar com curso, vou gastar com transporte, vou gastar com apostila. Tem cursos online, curso em EAD. Você vai minimizar aí 30% do valor que você gastaria num curso presencial. Então assim, são muitas opções. Entra no site, procura. Para a escola, você que é gestor escolar, marca uma visita, traz seus alunos para cá. O seu único trabalho vai ser arrumar um transporte. Você arruma uma van, pega um ônibus da prefeitura, entra em contato com a Secretaria de Educação, solicita um ônibus, vou te aconselhar com pelo menos 15 dias de antecedência, porque demora. Aí solicita, liga pra gente aqui, você pode chamar a mim no meu Instagram, tem os endereços, você pode entrar em contato com a própria SLTech no site ou no Instagram também. Fala, olha, quero visitar a SLTech e tenho X alunos aí de ensino médio. A gente vai reservar uma data, vai ter um coffee break, você vai visitar, vai ter palestra, você vai visitar os auditórios, é maravilhoso. Aí seus alunos vão se encantar com isso. Melhor caminho que você tem. Certo? Certo. Ana, mais alguma coisa que você quer comentar? A gente pode fazer aqui. Acho que sim. É isso? É isso. Gente, podcast Mais Que Educação é voltado a isso, a levar para os alunos mais que educação, né? Da escola, o que me salvou foi ter ficado na escola. Bairro de periferia, escola pública, era barra pesada, só que a gente sempre teve, eu e meus irmãos tivemos a orientação dos nossos pais. Fica na escola, estuda, tem que estudar. E foi lá que eu consegui minha bolsa de estudos, e foi lá que eu conheci amigos que eu tenho até hoje, foi lá que professores enxergaram em mim algo ou alguém que valia a pena investir. Eu quero olhar para você e quero investir em você. Eu tenho parceiros para isso. Um dos parceiros é a SLTech. Está aqui para me ajudar a levar a você mais oportunidades e principalmente mexer na tua cabeça e te provocar a pensar sobre isso. Pensar quem é você, aonde você quer chegar e o que você está disposto a fazer para chegar lá. Beleza? Meu nome é Marcos Siriaco, estou aqui com o Jonathan da SLTech, com a Ana da SLTech. Pelo convite. Meus parceiros aqui no podcast que me ajudam também em outras artes, nos cortes dos vídeos. São os técnicos que fazem aquilo que eu não sei fazer e eu preciso de ajuda. Gente, obrigado. Imagina. Uma ótima manhã para nós e sexta-feira, né? Sextou. Beleza. Obrigada, Perfeito. Marcos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Obrigado. obrigada.